Boa noite, minha Paraíba. Começamos agora mais um Frente a Frente aqui pela sua TV Arapuã. Hoje eu fico frente a frente com um homem que, antes dos 50 anos, entrou definitivamente para a história do Brasil. O ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, pré-candidato a presidente da República pelo Podemos. É muito mais do que aquela história dele ser considerado herói para alguns, vilão para outros. Neste Brasil polarizado de posições radicalizadas, Moro consegue ser amado e odiado por integrantes do mesmo grupo. Bolsonaristas amam o que ele fez com Lula, mas odeiam o que ele fez com Bolsonaro. Já anti-bolsonaristas amam o que ele diz do presidente, mas repudiam o que ele fez com Lula. E nesse ambiente controverso, Moro coloca seu nome como uma opção de uma nova proposta para o Brasil. Vamos revisitar o passado, procurar entender um pouco o presente e descobrir o que é que Sérgio Moro projeta para o futuro dele próprio e principalmente dos brasileiros. Porque, como ele mesmo já registrou, nenhum homem nasce apenas para si mesmo. Frente a frente, está no ar. Sérgio Moro, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui à Paraíba e ao Frente a Frente. Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui na Paraíba, Luiz, e estar aqui no Frente a Frente, na TV Arapuã. Eu já tinha vindo à Paraíba outras vezes, mas essa é a primeira vez que eu venho nessa condição de pré-candidato. E com um objetivo diferente, principalmente ouvir as pessoas, conversar com as pessoas, entender os problemas, para a gente poder olhar para o futuro. Bom, pouca gente sabe, mas a sua primeira opção de carreira profissional era exatamente essa daqui, né? De jornalista, né? Você ia fazer jornalismo, só não fez porque não tinha um curso na cidade e acabou no direito, é isso mesmo? Olha, eu sou filho de professores. Meu pai era professor de geografia e a minha mãe era professora de literatura. Então eu cresci entre livros, lendo lá sobre aqueles romances, desde aqueles mais comerciais, como Agatha Christie, mas também Graciliano Ramos, Ariano Suassuna, aqui da Paraíba, e lendo lá sobre viagem, geografia, Dr. Livingstone, Cândido Rondon, um grande nome aqui brasileiro. Eu sempre tive um apego a humanas, a ciências humanas. E na época, depois de sair do ensino médio, eu ficava pensando, o que eu vou fazer? E uma das opções era ser jornalista. Olha aí. Pensei em fazer vestibular para jornalismo na Universidade de Londrina, tinha ali perto de Maringá, que é a minha cidade, mas acabei optando ali por uma questão até de comodidade e o direito que tinha na Universidade Estadual de Maringá. Então o jornalista ficou para trás. O juiz, de certa forma, é um jornalista ali para ler muito, para opinar muito, né? E também para entrevistar, interrogar, né? De certa forma, tem uma... Se a gente for pensar em jornalismo investigativo, tem até uma semelhança na época do que o meu trabalho, pelo menos nos processos criminais. Embora o juiz tenha essa postura mais passiva, né? Ele atende a pedido das partes, mas ainda assim é interessante conhecer essas histórias, ver o que aconteceu, você conseguir reconstruir os fatos. Isso tem muito um trabalho tanto do investigador como também do jornalista. Se o senhor tivesse no jornalismo, tivesse trilhado o jornalismo, que empresa o senhor gostaria de estar trabalhando hoje? Qual é, de forma objetiva, qual era a empresa de comunicação no Brasil que o senhor acha, que o senhor considera de credibilidade, gostaria de estar trabalhando? O pessoal do PT já diz que eu sou funcionário da Globo, né? Isso não é verdade. Isso é uma bobagem. Isso é reflexo daquilo que você falou no início, que é algo preocupante para o Brasil, que é essa polarização excessiva, que acaba tornando o discurso infantil, o debate infantil. Então, muito em cima das pessoas do que em cima dos fatos. Eu não cogitei, não entrei para essa carreira de jornalismo, então não sei exatamente o que eu faria. Gostaria de ser um apresentador como você, mas poderia estar em qualquer rede. Eu acho bacana isso, sabe? Você certo. Deve conhecer muita gente interessante aqui. Já teria espaço aqui na Arapuã, certamente. Olha só, viver na Paraíba não seria uma ideia. Agora, bom, de juiz para político, aí eu quero entender ali quais são as semelhanças ou não semelhanças e qual a diferença que você tem sentido
dentro da sua trajetória de mais de 20 anos como juiz e agora como político, né, como pré-candidato à presidência da República. Qual é a diferença que mais lhe choca, que mais lhe destaca, prós e contras aí de ser juiz, prós e contras de ser político? É algo totalmente diferente. No fundo, eu fui juiz por 22 anos, acabei deixando por aceitar esse convite para ser ministro da Justiça, que eu achei que poderia fazer um trabalho diferente, continuar parte do meu trabalho em Curitiba e em Brasília. Eu acho que muitas coisas boas foram feitas, somente no combate ao crime organizado e combate à criminalidade violenta, mas no combate à corrupção eu não consegui avançar, e aí eu saí. E agora eu resolvi abraçar esse projeto, porque a gente precisa romper essa polarização. Totalmente diferente o trabalho de um outro. O trabalho do juiz é um trabalho solitário. O pessoal até dizia assim, mas eu não sei quem que ele é, porque ele nunca falou o que ele pensa de economia, nunca falou sobre o que ele pensa de educação, nunca falou sobre a vida privada dele. Sim, mas era um juiz, não seria apropriado. Agora é diferente. Entrando na política, a pessoa tem que se expor, tem que falar sobre aspectos até da vida privada, porque as pessoas, de certa maneira, têm o direito de saber em quem querem, no futuro, eventualmente, votar ou não votar. Tá? E, por outro lado, tem que falar dos seus projetos. Agora, acho que o principal talento da política é o diálogo. É você saber conversar, mas principalmente também saber ouvir. Isso falta muito no Brasil. A gente tem que falar com as pessoas e ouvir os brasileiros e as brasileiras para saber que tipo de país que você quer para o seu futuro e para o futuro dos seus filhos. Essa é a questão fundamental. Você está acostumado com essa história do discurso de ódio no Brasil, que não é algo novo. A partir da sua, enfim, o exercício do cargo de juiz também gera um pouco isso. É óbvio que a dimensão da Lava Jato deu essa geração de amor e ódio nacionalmente falando, né? Você está acostumado já com isso? Ou ninguém, é possível, com anos e anos nessa exposição, se acostumar com ataques à família, pessoais e diretos? Eu sou acostumado com os ataques. Tá? Eu tive antes, mesmo na Lava Jato, processos difíceis, não só processos envolvendo crime de colarinho branco, mas eu tive processos envolvendo o grande traficante de drogas. Teve um caso lá que foi parar em Curitiba, não sei bem como, mas foi parar um líder do cartel de Juárez, que é uma das maiores organizações criminosas do mundo, do México. Tive um caso envolvendo a quadrilha do Beira-Mar. Então tive casos bastante complicados em que envolvem certos riscos. Agora, embora esteja acostumado com esses ataques, a gente nunca pode deixar de denunciar que eles são profundamente errados. Mesmo como juiz, eu fazia o meu trabalho. Vinham os processos, eu estudava as provas, os fatos, e eu fazia meu julgamento. Eu absolvi muita gente na Lava Jato, mais ou menos quase 30%. Mas condenei muita gente, porque roubaram, cometeram crimes. Fazia ali a minha função. E se alguém não concordava, recorria. Pode discutir. A mesma maneira agora. O que a gente tem que fazer? Apresentar um projeto, falar sobre esse projeto, ouvir as pessoas e fugir dessa polarização, porque isso nos deixa, até desculpe aqui a expressão, mas é uma expressão correta, deixa as pessoas imbecis. Né? Ao invés da gente discutir os fatos, ao invés da gente discutir o que a gente quer para o futuro nosso, e não só nosso, mas os nossos filhos, nós estamos nos preocupando lá em falar mal um do outro, a idolatrar políticos, que é a coisa mais errada, Luiz, do que idolatrar político. A gente sabe que os políticos são como as outras pessoas, elas têm vícios, têm virtudes. E o político merece no máximo, o político merece no máximo o quê? O político merece acompanhamento e vigilância. Né? Sempre se diz lá que o preço da liberdade é a eterna vigilância. E a qualidade do que as pessoas vão escolher, vão depois fazer nas urnas, depende que você avalie as propostas e as pessoas. Mas idolatrar jamais. Essa questão de político que diz que é uma ideia, se transformou numa ideia, coisa mais ridícula. Ou outros colocando como mito. Isso também é uma bobagem. São pessoas de carne e ossos e tem que ser assim avaliadas. Né? Tá. O que é melhor para o país? O que é melhor para o meu futuro? E a gente tem que sair dessa polarização e desse discurso de ódio. Porque esse discurso de ódio não é só errado na política, é errado em tudo.
A gente não foi criado, a grande maioria das pessoas, pelo menos aqui no Brasil, na religião cristã, que o mandamento fundamental é exatamente o oposto. Não estou aqui nenhum demérito das outras religiões, mas as grandes religiões do mundo são fundadas principalmente num sentimento de solidariedade ao próximo. Então é profundamente errado a gente ficar fomentando a dissidência não, a cisânia, o ódio, a ofensa, isso é errado. Tratar como adversário e não como inimigo, né? Exatamente. Eu vou querer lhe ouvir naturalmente, sobre o futuro e sobre planos para o Brasil. Mas como eu prometi ao nosso telespectador, eu quero dar um mergulho no passado também para a gente ir na sequência. O senhor enfrentou o ex-presidente Lula num julgamento, como juiz e o ex-presidente como acusado. O que o senhor acha que ganhou? O que o senhor acha que ganhou nessa disputa? Essa é a primeira pergunta e, enfim, conectada a ela, o senhor deve enfrentá-lo nas urnas agora. Quais são suas perspectivas em relação a esse enfrentamento popular, de urna, de voto? Mas o senhor enfrentou na justiça. Quem é que ganhou? Quem é que levou, saiu vitorioso desse enfrentamento primeiro? Eu não tenho nenhuma animosidade pessoal contra o presidente Lula. Tá? Então eu nunca tive assim, um sentimento, eu não gosto dessa pessoa, eu quero prejudicar essa pessoa. Eu era um juiz fazendo o meu trabalho. Na verdade, o que você tinha é uma oposição entre o Ministério Público, que é o acusador, e o presidente e a defesa dele. Eu era apenas o juiz. Me apresentavam as provas, os fatos, e eu julgava. E o que você tinha ali? Durante o governo do PT, você teve os 2 maiores escândalos de corrupção da história do país. Um deles foi o Mensalão, julgado pelo Supremo, diretamente. Outro foi o que a gente chama do Petrolão. O que é o Petrolão, basicamente, para colocar numa síntese? Nomeavam-se diretores e gerentes da Petrobras durante o governo do PT, com o objetivo de arrecadar dinheiro de grandes empreiteiras, né, para obter suborno, para enriquecer políticos e para financiar ilegalmente eleições. Essa é história, isso é fato. Isso não tem nenhuma dúvida, ninguém em sã consciência pode dizer que isso não aconteceu. Até tem, né? Assim como tem gente que negava que tinha lá o coronavírus, que o coronavírus era um problema. Vamos chegar nisso. Então, mas a gente sabe a verdade, certo? Agora, nunca foi uma disputa pessoal. Eu fiz o meu dever como juiz. Mas o senhor era acusado disso, né? Dessa disputa pessoal. Mas aí, não, nunca tive uma disputa pessoal. Eu nunca levei meus sentimentos, tá, para o tribunal, para a corte. Eu mencionei agora há pouco, julguei lá a caso do Beira-Mar. O Beira-Mar esteve na minha frente. Eu interroguei o Beira-Mar. Ele cometeu um crime. Eu condenei ele e os cúmplices dele. Se me perguntar se eu odeio o Beira-Mar, não odeio. Eu nunca tive nenhum problema pessoal. Eu estava cumprindo a lei. A mesma questão em relação ao ex-presidente Lula. O que eu acho? Durante a Lava Jato, tá, aquilo que a gente sempre aspirou, que pessoas que roubam, políticos que enganam as pessoas e roubam o erário, roubam o público, foram pela primeira vez processados, julgados e punidos. Então quem ganhou não foi a Lava Jato, quem ganhou foi o Brasil, foi a população brasileira que viu a lei começar a funcionar. Quando a Lava Jato começa a sofrer esses reveses, quando vem um tribunal e diz lá, tem que anular porque é inocente, não é porque é inocente, que eu não vou discutir se ele é inocente ou não. Eu vou anular porque eu acho que teve um vício, que teve um defeito no processo, que teve um problema, devia ter sido julgado pela Justiça Eleitoral e não pela Justiça Federal. Ou não era pela Justiça de Curitiba. Ou inventaram essa história aí que teria algum sentimento pessoal, não existe. Tá? Para mim isso é um grande erro judiciário dos tribunais, porque os tribunais têm que dar uma resposta para quem comete um crime de corrupção. E a resposta tem que ser, ou você é inocente e sai livre, e não foi isso que disseram do ex-presidente Lula, ou você é culpado e você responde pelo crime. Se eu lhe perguntar de forma muito objetiva, e para isso vou usar uma expressão que está na rua, na parte dos opositores do ex-presidente Lula. Lula é ladrão, Moro? Essa é uma pergunta que a gente tem que olhar o passado, o que foi feito na Petrobras. Roubaram a Petrobras dia e noite durante anos. Tá? Mas quem era o governo? Mas roubaram é sujeito indeterminado. Quem era o governo? Exatamente. Não existe um escândalo de corrupção
sem o sujeito. Embora algumas pessoas queiram nos apontar, teve lá o escândalo da Petrobras, roubaram, como teve do Mensalão, mas quem que é o culpado? Qual era o governo da época? O governo do PT. O PT pode negar a corrupção? Não pode. Quem que era o presidente na época? Era o ex-presidente Lula. Então essas são questões que estavam dentro do processo. O presidente foi condenado não por mim somente. Eu proferi uma sentença. Tribunal de Porto Alegre, 3 magistrados disseram que ele era culpado. Foi para Brasília, STJ, 5 magistrados olharam as provas por unanimidade, disseram que era culpado. Tá? Depois, anos depois, né, 4 anos depois da sentença, veio lá o Supremo e diz, parte do Supremo, também vamos colocar assim, que não foi todo o Supremo, e diz que a condenação foi errada. Eu aqui, com todo respeito ao Supremo, um grande erro judiciário foi a anulação dessa condenação. Você tem a condenação baseada em provas e fatos e baseado no que aconteceu. A Petrobras foi roubada. Isso ninguém nega. Incomoda o fato de, no dia 10 de maio de 2017, no julgamento, na audiência com o ex-presidente Lula, ele ter dito, quando o senhor for candidato, o senhor vai saber usar aí forças de expressão. Aquilo ainda você escuta aquela voz dizendo, quando, em 2017, quando o senhor for candidato, ali foi um chute do ex-presidente, mas ainda ressoa? Não dou a menor importância para isso, não tem nenhuma relevância. Na verdade, assim, a minha preocupação hoje, Luiz, é com o país. A gente precisa romper essa polarização e a gente precisa olhar para frente. O que o país está sofrendo hoje? O país não está crescendo. Tá? A gente precisa ter de um governo que entregue as condições do crescimento do país. E as pessoas estão sofrendo, tem gente até passando fome, muita gente desempregada. E agora você tem um governo que está mal, mas você tem o outro, né, o candidato aí que você mencionou, que é de um governo anterior e quer voltar. Mas o que a gente sabe daquele governo anterior? Corrupção e a recessão. O PT fica querendo esconder a recessão de 2014 e 2016, mas foi no governo do PT. E as raízes daquela recessão, o modelo econômico, foram plantadas no governo Lula, principalmente no segundo mandato. Tanto assim que o Lula convidou aí o ex-ministro, o Guido Mantega, para escrever um artigo sobre economia, o mesmo ministro que entregou a recessão. Que excluiu a gestão de Dilma. Exatamente, isso que a gente não pode fazer, sabe? A gente tem que ter um compromisso fundamental. Eu sou novo na política. Eu entrei agora, não vou ficar dizendo que não sou político, agora eu entrei na política, acho que é errado você dizer, eu entrei na política, mas não sou político. Então eu entrei e agora estou assumindo essa veste do político. Agora, a política correta é a política da verdade. Então você não pode negar os fatos. As pessoas têm direito à opinião, mas não têm direito aos seus próprios fatos. Fato é que o governo do PT produziu a maior recessão da história desse país, né, em 2014 e 2016. Pior até do que a recessão, a queda que a gente teve durante a pandemia. Tá? E o que ele está nos oferecendo de diferente? Está oferecendo a mesma coisa. Como é que as pessoas vão confiar nisso? Tem gente que está relevando a corrupção. Eu acho que deixa para lá a corrupção, importa a gente crescer. Não vai crescer com propostas que o PT está apresentando. A gente precisa pensar num país moderno. A gente precisa pensar num país entrando numa economia digital. A gente precisa pensar num país de economia verde, num país que se insere no futuro. E como é que você vai se inserir no futuro olhando para esse passado que não deu certo? Eu quero passar da gestão do PT para ir para a gestão de Bolsonaro. Mas antes, só para fechar, o senhor citou aí a questão do mensalão, que foi julgado no STF. O condutor dali foi o ministro Joaquim Barbosa, que o fez de forma muito contundente, muito objetiva e conduziu ali a mão de ferro a questão do mensalão. Porém, quando chegou em 2018, nas eleições de 2018, ali naquele Brasil polarizado entre Bolsonaro e o PT, não era Lula, era o Haddad, mas era Bolsonaro e o PT, ele disse, foi publicamente, se não tem condições, o Brasil está diante de uma ameaça muito grande. Então, aquele ministro que tinha feito tudo o que fez
em relação ao governo do PT, expondo ali todos aqueles desvios da gestão do PT. Disse, não dá para ir de Bolsonaro, eu vou aqui de PT. Se eu chegar diante de um cenário, de um dilema como esse, de um pesadelo seu, sonhar com essa encruzilhada de Moro ter que escolher em 2022 entre Bolsonaro e Lula, que postura você teria? Isso não vai acontecer. Tá? Então, a resposta tem que ser muito direta para isso. A gente não está preso nessa polarização. A gente não pode tratar os brasileiros como se eles não entendessem as coisas, como se eles não compreendessem o mundo. Hoje existe uma situação em que se coloca de maneira errada, na minha opinião, que ou é um ou é outro. Não, tem muitas outras possibilidades. E o Brasil não pode ficar preso nessa trágica armadilha. Eu falo até brincando, Luiz, que uma das razões que eu escolhi abraçar esse projeto foi que eu falava com as pessoas, com todo mundo que eu falava, sobre 2022, sobre as eleições, parecia que a gente estava indo para um funeral e não para uma eleição. Tudo bem, ambos têm urnas às vezes, mas não é a mesma coisa. Então, a eleição é um momento de esperança, porque ou você está satisfeito com o governo e normalmente você pode renovar essa esperança, ou você vai mudar. Não pode ser uma situação de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, entendeu? Tem opções. Eu não aceito, quando me colocam esse tipo de questão, eu simplesmente não aceito. Eu não acho que o brasileiro tem vocação para cometer suicídio, que seria qualquer uma dessas opções. Agora, a gente precisa conversar com as pessoas, ouvi-las e dizer que o mundo pode ser diferente, que o Brasil pode ser diferente. É nossa responsabilidade, não só minha, mas de todo mundo que ingressa aí no campo da política. Tenho um grande apreço e admiração, registrar aqui pelo ministro Joaquim Barbosa. Acho que é um grande homem público brasileiro e prestou serviços inestimáveis à nação. Tá. Vamos para o governo Bolsonaro agora e eu quero ir com base na declaração de dois paraibanos, que foram ali dentro da parte da recepção não tão calorosa, a sua presença aqui na Paraíba. Um deles, o deputado estadual Cabo Gilberto, que é líder da oposição aqui no governo, disse que, traduziu, não, Sérgio Moro é um traidor. Esse é um ponto. O outro é do governador João Azevedo, que, falando sobre, enfim, e analisando a sua presença no Senado, disse que o Sérgio Moro tem um projeto de vingança. Ele tem um projeto, não é um projeto de Brasil, tem um projeto de vingança. Como é que o senhor avalia a declaração desses dois paraibanos a partir da fala deles, que de certa forma é reproduzida aí por outras correntes também no Brasil? Não quero menosprezar ninguém, mas são pessoas que estão equivocadas em suas afirmações. O primeiro, eu confesso que não sei quem é. O segundo, ele é o governador, e claro, a opinião tem que ser avaliada, mas a gente tem que olhar os fatos do que aconteceu. Você teve um grande escândalo de corrupção e eu atuei como juiz e posso dizer que eu fiz a coisa certa. 2, eu entrei no governo, fui convidado, e eu fui convidado, vamos dizer, eu não assumi um compromisso pessoal com o presidente, eu assumi um compromisso pessoal com o país, com um projeto que envolvia eu seguir os meus princípios e meus valores. Se o presidente tivesse, em 2018, me dito assim, Moro, você vem, mas você vai ter que proteger a minha família de qualquer investigação, eu não ia aceitar. Porque ninguém ia aceitar isso, porque isso a gente vive numa república, a lei tem que valer para todos. Essa foi a essência da Operação Lava Jato. Então, quando chegou um momento no governo que eu me senti sabotado nos meus projetos para melhorar o combate à corrupção, e quando me foi dada a escolha, você fica como cúmplice ou você sai como alvo, eu prefiro sair como alvo. Podia estar lá, Luiz, como ministro. Você abdicar de um cargo de ministro não é uma coisa simples, não é uma coisa singela. É um cargo poderoso. Você tem prestígio, você tem poder. Agora, para isso você teria que ter dito amém. Tudo, exatamente, acima de tudo você tem alma. Eu não vou vender minha alma por um cargo nenhum, por qualquer cargo. Então eu preferi sair e seguir a minha verdade. Eu tenho dito sempre isso, e os fatos são esses. Agora Moro, o presidente Jair Bolsonaro, com base
na reeleição, do processo de reeleição dele, os apoiadores dele têm dito que ele chegará no processo de reeleição sem nenhum caso de corrupção dentro do governo dele. Aí a mesma pergunta que eu fiz em relação a Lula, lhe faço em relação a Bolsonaro. Bolsonaro é um político, é um presidente corrupto? A gente tem o caso já que apareceu e surgiu da rachadinha. A gente tenta menosprezar. Mas eles alegam que não foi na gestão. Mas a gente tenta menosprezar um pouco isso. Tá? Mas o que é a tal da rachadinha? É um político contrata alguém para trabalhar na administração pública, como servidor, como assessor do gabinete, e combina assim, olha, eu te chamo aqui, mas você me passa metade do seu salário. Ou, às vezes, casos até pior, de servidor fantasma, que simplesmente repassa todo o dinheiro para o político. Isso nem é corrupção, mas a gente chama de peculato. Isso é apropriação de valores indevidos. É muito grave isso. Tá? O que aconteceu, que a gente pode ver durante esse governo, especialmente depois que eu saí, você tem um enfraquecimento do combate à corrupção via alteração da lei, e aí a culpa não é só do Bolsonaro, é de culpa também, infelizmente, de parte do Congresso. Tá? Você tem um enfraquecimento do combate à corrupção, por exemplo, essas anulações de condenações por corrupção por motivo formal, que ninguém entende por quê. Isso também é péssimo. Tá? E hoje eu tenho um grande, por exemplo, respeito à Polícia Federal, que fez um excelente trabalho. Casos, por exemplo, lá, não só da Operação Lava Jato, mas teve até aqui na Paraíba, né, a Operação Calvário, que é uma operação importante. Mas hoje a Polícia Federal não é a mesma da época da Lava Jato. Ela está enfraquecida. Então, assim, você dizer, não tem corrupção no meu governo, os órgãos de controle foram enfraquecidos. Né? Então, como é que você pode afirmar isso com segurança? Claro, se não tem ninguém indo a fundo, você pode afirmar, mas isso é errado. A gente sabe que o combate à corrupção arrefeceu e esse foi um dos motivos da minha saída do governo. Você disse que foi para o Ministério para poder fortalecer esses instrumentos de combate à corrupção. Não conseguiu, né, com base na postura do presidente Jair Bolsonaro. Como presidente da República, o que você faria de forma, vamos usar aqui uma expressão, de usando a caneta de forma muito rápida para retomar todos esses instrumentos aí? E aí, para isso, também já aproveito e pergunto, para isso, tem ali uma necessidade do Congresso Nacional. Como lidar com um Congresso Nacional? O senhor já teve, inclusive, essa experiência. Essa é uma pergunta bastante importante. Eu acho que o mais relevante, ao invés da gente fazer essas críticas que são pertinentes, a gente tem que olhar para o futuro e a gente tem que ter proposição. Então, dentro do projeto que eu quero fazer, primeiro, o carro-chefe é a volta do crescimento econômico. Se a gente não voltar a ter crescimento econômico, a gente não vai a lugar nenhum. Porque é isso que gera emprego, renda e diminui a pobreza. Muitas outras coisas têm que ser feitas. Tá? Entre elas, o combate à corrupção. Isso faz parte do DNA. E a gente tem proposta específica. Por exemplo, voltar à execução em segunda instância. A gente precisa também acabar com o tal do foro privilegiado. Isso é uma excrescência. Né? A gente tem uma situação em que, veja, o que é o foro privilegiado? É você dizer que um político é melhor que as outras pessoas. Basicamente é isso. Todas as pessoas são julgadas de uma maneira, por um juiz de primeira instância e com os recursos. Você, porque é político, porque você é uma autoridade, porque você é uma excelência, você tem o privilégio de ser julgado diretamente no Supremo. O próprio nome já está entregando. É foro privilegiado, é privilégio. Então, cerne do nosso projeto é acabar com privilégios de diversas espécies, entre eles o tal do foro privilegiado. Outras coisas podem ser feitas. A gente tem que ter maior proteção da autonomia das polícias, né? Por exemplo, do diretor da Polícia Federal, para que ele possa fazer o trabalho dele de maneira independente, sem qualquer interferência política. A gente tem que respeitar aquela lista tríplice do Ministério Público para escolher o Procurador-Geral da República. E eu tenho defendido também, baseado em experiências internacionais que deram certo, a criação de uma Corte Nacional Anticorrupção. Não para criar um novo tribunal, com cargo, com servidor, mas a ideia é um tribunal que é encarregado especificamente de julgar casos de grande corrupção, tá? E ele ser composto por juízes já do sistema, selecionados com base no currículo e na vocação deles
para essa tarefa específica. Para dar no mínimo celeridade aos processos. Porque aí você tem um órgão específico, ó, se não está dando certo, você é o culpado. Você tem essa missão. Você tem que resolver esse problema. Claro que o juiz tem que julgar segundo a lei. Mas é intolerável que você tem tantos casos de grande corrupção e hoje não acontece nada mais com as pessoas. Antigamente, sim, na Lava Jato acontecia. E a gente via assim, o sistema pode funcionar. Falta o quê? Vontade institucional. Vamos criar um órgão específico para cumprir essa tarefa. Então essa é uma das propostas. Tá, mas tudo isso passa pelo Congresso, tem que passar pelo Congresso. Como é que você faz essa leitura em relação a essa política do Brasil hoje, enfim, da relação, né, com os congressistas e, de certa forma, o Poder Executivo refém ali do Congresso Nacional? A política é a arte do diálogo. Isso é importante. Então tem que conversar com todo mundo. Conversar com todo mundo não significa que você não pode ter uma conversa que tem princípios, valores e limites. O que tem que ser feito na minha avaliação, Luiz? Aproveitar esse período eleitoral para você construir um projeto, que é o que eu estou fazendo. Eu chamei uma série de especialistas, tá, para elaborar esse projeto. Está sendo coordenado pelo Afonso Pastore, que é um dos grandes economistas brasileiros. Mas nós temos lá ouvido gente sobre educação, sobre saúde, sobre erradicação da pobreza, sobre infraestrutura, sobre os mais diversos temas. Constrói esse projeto, ouve as pessoas, tanto para ajudar na formulação, como também para consertar esse projeto no que eventualmente a gente entenda que ele precisa ser alterado. Porque projeto não é só coisa também de especialista, é coisa das pessoas em geral. A gente precisa construir isso. Depois, você precisa aproveitar esse período para você ter alianças em cima de um projeto. Brasil, se a gente voltar ao nosso relógio, lá um pouquinho além da Lava Jato, um pouquinho além do governo Lula, a gente teve um período de hiperinflação. Um monte de plano que nunca dava certo, e as pessoas ficavam desanimadas. E começavam a achar o que, olha, não tem como funcionar esse país. Aí você teve um plano real, tecnicamente bem feito, por especialistas, mas você teve um pacto político. Os 3 principais partidos da época, tá, fizeram um pacto político pela estabilidade. E aquilo deu condições do Brasil prosperar. Quem acabou se aproveitando muito disso, sem mérito, foi o próprio governo do PT. Reformas que foram feitas antes surtiram efeitos positivos durante o governo do PT e depois ele conseguiu acabar com tudo, gerando lá a grande recessão. Tá? Mas foi algo bem feito ali. A mesma coisa a gente tem que fazer agora. Um projeto consistente, conversar com as pessoas e fazer um pacto político em cima desse projeto. Como foi feito recentemente na Alemanha. O novo governo alemão que assumiu tem um compromisso, 140 e tantas páginas, que fez com diversos partidos. Uma coligação, uma aliança, mas não uma aliança feita no submundo, feita na escuridão, feita com coisa errada. Uma aliança feita num projeto. Mas isso pode funcionar no Brasil, Moro? O presidente Jair Bolsonaro foi eleito com o discurso de dizer que não queria nenhuma relação com o Congresso, ou não queria essa relação com o Congresso e evitar o tomar lá da cá. Está hoje ele sentado ali no colo do Centrão. Inclusive, é roteiro inicial, são páginas iniciais de Mensalão, de Petrolão, essa relação inicial com o Centrão? Essa é uma pergunta que eu posso te responder. Vou te contra-perguntar, então. Você pode ser um político honesto no Brasil? A gente tem que acreditar nisso. Arcabouço jurídico para isso. A gente tem que acreditar nisso. Sim, a gente pode ser um político honesto no Brasil. Agir com integridade, dizer sempre a verdade. A gente pode construir com isso. O que a gente não consegue construir, e isso a história está nos mostrando, se a gente for apelar para Mensalão, Petrolão. Como que acabou esse governo? Recessão e muita gente presa. Se você apelar para descumprir suas promessas, orçamento secreto, fazer alianças sem ter princípios e valores, que é o governo atual, e ele nos entrega o quê, Luiz? Entrega estagnação econômica,
pessoas sofrendo, passando fome, gente dentro do governo com medo de ser processada criminalmente. A gente não pode ter essa política. Então, primeiro, sim, você pode ter político honesto no Brasil, sim, você pode construir boa política com diálogo. Se a gente não acreditar nisso, então tem que pegar a mala e ir embora. Você falou, vamos falar de economia. Você citou o artigo do ex-ministro Guido Mantega, que fez ali um recorte até os governos de Lula, né? Deixou ali um pouco o 2014, o pós-2014 de fora, falou ali dos avanços no combate à pobreza, na diminuição da desigualdade social, no aumento da renda da família. Mas quando passou a eleição de 2014, o Brasil se encontrou diante de uma realidade das contas públicas em déficit. Eu lhe pergunto de forma geral, para a gente ir para o específico. Na sua visão de presidente da República e de economia, o Estado completamente, enfim, preocupado e para gastar com o social, ou o Estado mínimo, neoliberalismo, quanto menos Estado, melhor? No macro, qual a sua visão para a economia? Qual é o modelo mais acertado? O que o PT implantou ali naqueles anos de Lula, ou o que, enfim, o ministro Paulo Guedes aponta aí para o país? A gente tem que ter um governo que seja eficiente, tá? Um governo eficiente significa que precisa ter políticas públicas que sejam consistentes. A minha visão sobre economia, tá, é a seguinte: a inovação, a prosperidade vem do setor privado. Isso é a realidade mundial. A gente tem um exemplo muito claro. Saiu divulgada uma notícia ontem ou anteontem que a Apple está valendo na Bolsa 3 vezes o PIB do Brasil. Claro que é um exagero. Mas é por quê? Porque é inovação e é porque é tecnologia. E isso tem melhores condições de vir do setor privado. Agora, a gente tem que ter uma regulação e leis adequadas para o setor privado, para promover, por exemplo, competição, desenvolvimento sustentável e inovação. Não pode ser o capitalismo de compadrio do PT. Não pode ser aquela ideia de ficar abraçando empreiteira para receber suborno ou coisa parecida. Tem que ser um modelo verdadeiramente competitivo para você fomentar o progresso. Do outro lado, isso, acho que a pandemia isso nos revelou muito claramente, o papel do governo é fundamental em políticas públicas, por exemplo, na saúde. Não fosse o nosso SUS, a gestão da pandemia teria sido muito mais trágica. E olha que ela já foi, mais de 600 mil vítimas. Mas teria sido muito pior. Nós conseguimos resistir, por quê? Porque muita gente não ouviu o presidente, isso foi importante, mas também porque o SUS deu o amparo e funcionou. Não perfeitamente, mas pelo menos conseguiu evitar um quadro ainda pior. Isso nos revela o quê? Que o Estado tem um papel fundamental. E a gente tem que voltar a falar. Saúde, educação de qualidade. A gente não vai a lugar nenhum se a gente não tiver uma educação que prepare os nossos filhos para o futuro. E esse futuro que está batendo na nossa porta. É o futuro do mundo digital, da energia renovável. É o futuro que a gente está preocupado hoje, não mais apenas em saber se o filho está aprendendo português ou inglês na escola, mas está aprendendo a linguagem no computador. Então esse é o nosso desafio. A gente só vai conseguir transformar o Brasil num grande país revolucionando e melhorando muito a nossa educação. Isso significa escola de ensino integral, isso significa a gente equalizar, deixar em melhores condições as condições da nossa escola. Vou te colocar um exemplo aqui, uma história que me contaram. A gente fala muito da necessidade de ter internet de qualidade, de banda, em todas as escolas públicas. E concordo totalmente com isso. Como é que você vai ter boa educação sem ter internet de qualidade? Mas, conversando com uma professora, né, de uma escola mais desassistida, e falando sobre a internet, a pessoa me falou o seguinte: olha, eu acho a internet muito importante, mas o meu problema verdadeiro aqui é piolho. Eu preciso de uma forma de resolver o piolho na cabeça dos meus alunos. Ou seja, a gente precisa melhorar muito
né? A gente precisa levar... Que é algo medieval, né? É algo medieval, então a gente precisa ter condições sanitárias nas escolas. Não são todas que têm, infelizmente. E mesmo aquelas, até em grandes centros urbanos, às vezes falta o mínimo ali. Então, precisa ter um grande programa federal de educação. A gente precisa voltar a falar em segurança pública. Ou seja, a gente precisa falar em muita coisa. Agora, eu queria temas... Ano eleitoral, naturalmente, diante dos desafios mais práticos da população, surgem várias, enfim, fórmulas mágicas de resolução. Quero saber se você vai embarcar nelas e quais são. Por exemplo, aumento do preço de combustível, essa coisa incontrolável do preço de combustível aqui no Brasil. Dá para um presidente da República olhar para o brasileiro e para a brasileira e dizer: eu vou baixar e como é que eu vou fazer isso? É uma pergunta. No mesmo tom, inflação, não estamos na hiper, mas estamos já na casa dos 2 dígitos. Dá para olhar também para o brasileiro e brasileira e dizer: eu vou resolver isso. Como? Dá para dizer, olhar para o brasileiro e falar: vou resolver esses problemas. Como? Agora, vou resolver com responsabilidade. Tá? Como é que você baixa a inflação? Não existe aí uma bala de prata. A gente viu, tem muita gente nova que não presenciou o período da inflação, mas a gente teve todos aqueles planos que fracassaram e geraram uma situação muito pior. O que você precisa fazer? Uma proposta tecnicamente adequada, fundada na ciência da economia, tá? E bem implementada. Um ponto importante que todo economista está dizendo é que você precisa ter, o país precisa ter credibilidade fiscal. Se o país não tem credibilidade fiscal, você vai afetar a taxa do nosso câmbio. Porque, em parte, a inflação se descontrolou. Porque o país hoje não tem credibilidade. A gente teve um governo aí que passou 6 meses ou até mais tempo discutindo um possível golpe de Estado, que daí fracassou. Mas como é que um país vai avançar? Como é que você vai atrair investimentos? Como é que as pessoas vão confiar no país se você tem um cenário dessa natureza? E aí o dólar explodiu, foi lá para cima, né, 6 e pouco, não sei a taxa exata agora, e o valor da gasolina, que é muito baseado em preços internacionais, que também subiram, foram lá para a estratosfera. A gente não consegue controlar o preço internacional do petróleo, mas a gente consegue controlar, no bom sentido, com política econômica eficaz, o câmbio, não fixando o câmbio. Mas se você for responsável do ponto de vista fiscal, se você colocar o país no rumo da prosperidade, o dólar baixa. Isso é um movimento natural. O dólar baixando, você vai ter uma redução também da inflação. Se você for competente nisso, você vai gerar as condições para reduzir os juros e retomar o crescimento econômico, o que é fundamental. Você precisa retomar aquelas mas grandes reformas. Se fala há 4 anos, há 8 anos, em reforma dos impostos, reforma tributária. Como é que a gente não consegue fazer? Quem que entende ICMS no país? Cada estado é uma ilha, cobra-se muito caro. Acho que aqui por exemplo, a tarifa da conta de luz é 25%. Eu acho muito alto e algo que afeta toda a cadeia produtiva, que incrementa os preços. Então, o senhor pretende fazer esse debate com os governadores nos estados. Por exemplo, no caso dos combustíveis, o presidente Jair Bolsonaro joga muito ou quer jogar muito na conta dos governadores, dos governos que cobram ICMS muito caro em relação ao preço dos combustíveis. Você tem um olhar também sobre esse enfrentamento com os governadores? Eu estava falando, na verdade, do ICMS da energia elétrica, né? Então, eu não quero entrar nesse conflito entre... Eu acho assim, primeiro, profundamente errado você transferir responsabilidade de coisa que é sua. Então, se você fez alguma coisa que não deu certo, se o seu governo é ruim, você não fica transferindo a responsabilidade para os outros. Você assume, liderança significa que você assume a sua responsabilidade e assume os seus erros. Então, essa briga do presidente para os governadores é algo infantil. É algo que o presidente quer transferir a culpa para outros do insucesso do governo dele. O que você tem que fazer sendo responsável? Você, presidente, senta na mesa com todo mundo e dialoga e você constrói soluções. Vou te dar um exemplo aqui. Assumi como ministro da Justiça. Tá?
a posse lá no dia 1º. Achei que no primeiro mês a gente ia poder ter um pouco mais de tranquilidade, até para organizar, né, melhor o governo. Mês de férias, verão, janeiro. No terceiro dia, explode a crise de segurança do Ceará, com crime organizado indo às ruas e cometendo atentados contra a população civil. Incendiar postos de gasolina, incendiar concessionárias de automóveis, tentaram explodir um viaduto, deixaram a população do Ceará em pânico. O que a gente fez? O governador entrou em contato, fez um pedido de apoio e a gente, de imediato, gerou lá um gabinete de crise, tá, dentro do Ministério da Justiça. A gente encaminhou a Força Nacional de Segurança Pública. Eu pedi para ver uma saturação de policiais da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. Autorizei a transferência dos criminosos mais perigosos do Ceará, suspeitos de envolvimento naqueles atentados, para presídios federais. Tá? Ou seja, cooperando com o governador, conversando. O governo é do PT. E era o governo do PT, mas assim, a população é do Brasil, né? Não tem essa diferença. Tá. Né? E assim, ainda que a pessoa seja afiliada ao PT, ela merece toda a proteção da lei, merece todo o respeito, não tem nenhuma dificuldade em relação a isso. Então assim, você precisa trabalhar junto, porque é uma federação. Então você precisa trabalhar com o prefeito, você precisa trabalhar com o governador, e não ter essa postura infantil, né, de culpados são os outros. Culpado nunca sou eu, né? Então, o culpado é você, que faz o governo ruim. Eu quero pedir um intervalo para a gente mudar de bloco aí para a política eleitoral também, mas só porque deixou essa brechazinha de responsabilizar-se por aquilo que tem, de fato, responsabilidade. No caso da pandemia do coronavírus, também houve esse confronto do presidente Jair Bolsonaro com os governadores. Presidente Jair Bolsonaro, a classificação de genocida cabe, na sua visão? Acho que o presidente cometeu uma série de equívocos na gestão da pandemia. E, infelizmente, pela postura dele, anti-vacina, anti-máscara, anti-política de distanciamento social, isso acabou provavelmente gerando mais vítimas do que nós talvez tivéssemos se o governo federal, desde o início, adotasse uma postura responsável. Se o presidente fosse Sérgio Moro, o ministro Luiz Henrique Mandetta ainda seria o ministro da Saúde? Ah, certamente. Eu acompanhei isso de perto. Foi logo antes da minha saída. E eu vi lá os esforços do Mandetta em relação à saúde. E veja, era um período de incerteza. A gente não sabia ainda quais seriam as consequências daquele vírus. Não tinha vacina, tinha muito desconhecimento. Eu falei ao presidente na época, de uma maneira muito clara, Luiz. Falei, presidente, minha opinião, num cenário de incerteza, você tem que pensar no pior cenário possível. E o pior cenário possível é que esse vírus vai matar muita gente. Assim sendo, você tem que adotar todas as políticas necessárias para reduzir o número de vítimas e a potencialidade desse vírus. Gera problemas para a economia? Gera. Isso era um outro drama, que tinha que ser resolvido com políticas de auxílio financeiro, que foi feito até o auxílio emergencial e programas também de crédito relevantes para os empresários. Né? Não foi perfeito, muita gente reclamou, e a meu ver com razão, mas essa é a resposta à dificuldade econômica. Não pode, porém, expor a vida das pessoas a um risco, que na época a gente não sabia a dimensão daquele risco. Eu falei, e eu tenho testemunha, eu dentro do governo, eu apoiava a posição do ministro Mandetta. Política eleitoral. Quem será seu vice aí? O vice será do Nordeste, Moro? O seu vice, candidato a vice-presidente da República, você começa o ano de 2022 vindo aqui para o Nordeste, começa pela Paraíba, vai ser da Paraíba? Mas o nome, você tá fazendo esse desenho com base nessa geografia de ter o nome do Nordeste como seu candidato a vice? Eu acho que é muito cedo para discutir essa questão sobre vice. Isso normalmente ocorre mais adiante. E ainda tem toda uma série de fatores imponderáveis, que a gente quer construir, como eu disse para você, um pacto político em cima de um projeto. Então a gente vai ter que conversar com outros partidos. Pode ser que venha um vice de um outro partido, e aí não depende tão somente, né, do partido que eu estou do Podemos, para a gente discutir essas alianças. Não existe essa condição de vamos começar com o nome do Nordeste. Aí
Eu acho que a gente tem que tratar o Nordeste como ele é, que ele é uma parte, né, é o país, é o Brasil, não tem um... A gente tem um... O que você tem de plano para o Por Nordeste? exemplo, quando fala do sul do país, ninguém fala muito no sul, fala no Paraná, fala no Rio Grande do Sul, fala em Santa Catarina, da mesma coisa. A melhor forma, a meu ver, de discutir aqui a região é a gente tratar estado por estado. Eu sei que tem questões comuns, mas a Paraíba é diferente do Pernambuco, a Paraíba é diferente do Rio Grande do Norte. Então a gente tem que atentar para as peculiaridades regionais de cada um desses estados e ouvir as pessoas e buscar propostas que sejam consistentes com aquilo que elas esperam. Por exemplo, a parte turística, sei que existem pontos comuns em relação aos vários estados, mas eu vejo um grande potencial ainda de crescimento, muito mais talvez aqui do que em alguns outros estados que têm um foco turístico um pouco mais desenvolvido, na Paraíba do que em outros centros. A infraestrutura, a questão da distribuição das águas, da irrigação, cada estado tem as suas peculiaridades. A parte da energia renovável, igualmente. Ou seja, a gente tem que discutir estado por estado, pessoa a pessoa. Isso não é em relação apenas ao Nordeste, é em relação ao país inteiro. Tá. Pauta conservadora e progressista. O pastor Sérgio Queiroz, que é daqui, paraibano, é procurador da Fazenda, teve lá no governo Bolsonaro, ao tempo que você estava no ministério, ocupando ali alguns cargos de relevância, já deixou também, mas quando foi perguntado uma vez sobre Sérgio Moro, ele elogiou como juiz, ele elogiou como figura pública e tudo, agora fez uma ressalva a ele que, enfim, publicamente tem ali uma preferência pelo presidente Jair Bolsonaro. Disse, olha, mas Moro vai ficar com uma pauta só, que é a da corrupção. Ele não defende e não entra e não preserva as outras pautas que nós, e aí ele fez ali uma distinção de grupo, defendemos que vai além disso. Entre elas, as questões, por exemplo, de homofobia, né, das relações das minorias e LGBT. Para a gente ir para o intervalo comercial, diante de um cenário de... O que é que o Sérgio Moro acha dos avanços, da necessidade de avanços ainda mais das pautas LGBT? Você vai defender isso como presidente, seja de cota, seja do casamento, seja de adoção, enfim, de casais homoafetivos, da questão da linguagem, inclusive neutra. Você vai botar isso na sua pauta ou você vai querer fugir dessa pauta? Sérgio Moro responde daqui a pouquinho. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial e volta conversando aqui com o ex-ministro Sérgio Moro, pré-candidato à presidência da República. Rapidinho a gente está de volta.